Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para o nosso corte aqui do Jogo Aberto, que vai repercutir. Veremos as reações da Renata e do Chico ao Clássico dos Milhões. O Flamengo amassou o Vasco mais uma vez, 2-0, poderia ter sido muito mais. A freguesia se tornou algo aí já concreto, né? Podemos afirmar. E você vai ver como a mídia paulista aí tá vendo esse Flamengo, né? Cada vez mais forte, cada vez mais encaixado. E o Felipe Luiz vem fazendo algo muito especial para esse time do Flamengo que está encantando a todos. Essa é a verdade. Deixamos aí os créditos para o Jogo Aberto, o link na descrição. Se inscreva aqui, ative o sino e no final a gente conversa mais um pouco aí sobre esse vídeo e esse confronto. Vamos ver. Mas agora, Campeonato Carioca, 2-0, Flamengo para cima do Vasco da Gama. O Mengão está classificado para a próxima fase e o Vasco ainda precisa de resultados. Felipe Luiz, tá demais seu time, hein? Clássico dos milhões da temporada. E no primeiro tempo, só um time jogou. Com muito mais posse de bola, o Flamengo dominou as ações. Aos 27 minutos, Plata foi derrubado por Zuccarello na área. Pênalti. Bruno Henrique bateu e fez. Em clássico, eu sou um cara iluminado e as oportunidades aparecem e eu estou ali pronto para fazer o gol. A vantagem poderia ter aumentado ainda na etapa inicial. Varela cruzou, Léo Jardim tentou cortar e Plata tocou de cabeça para a rede. Mas depois da revisão do VAR, Varela foi visto em posição de impedimento no início do lance. No segundo tempo, o Vasco voltou melhor e chutou pela primeira vez ao gol com Tietê. Zuccarello também tentou, mas a chance mais perigosa foi nessa jogada. Puma Rodrigues cruzou e Verratti cabeceou na trave. Segundo tempo com uma atitude muito diferente, que tem que ser Vasco, que tem que encarar um clássico e que tem que ser Vasco sempre. Foi isso que eu falei agora no final do jogo. Wesley poderia ter ampliado, mas foi dos pés de Everton Cebolinha que saiu o segundo, batida no ângulo. Já nos acréscimos, Wesley tocou para um lado e olhou para o outro. E o tempo fechou em campo e nas arquibancadas. Vascaínos tentaram invadir o gramado. Todo mundo sabe dar um passe virando a cara, todo mundo faz uma graça, uma letra. Isso não é de respeitar. É futebol, eu me achei no momento de fazer aquilo e eu fiz. Só que o Coutinho achou que foi de respeito e... Eu sou fã dele, já viu? Ele jogou na seleção. E ele tem vários passes virando a cara também. E, tipo, quando acontece com ele, ele já tá bravo porque perdeu e veio descontar em mim. Só que eu fujo de confusão, cara. Sou tranquilo. Desculpa se eu desrespeitei o Vasco, não foi minha intenção. Ele sabe que ele tá errado. Eu adoro jovens, moleques que gostam que sejam abusados, que sejam ousados, que vão pra cima, mas que não desrespeitem. O Flamengo finalizou a sequência de 3 clássicos sem derrotas. Foram 2 vitórias e 1 empate. E o mais importante, a classificação para as semifinais garantida com uma rodada de antecedência. Saímos aí invictos desses clássicos, que nos dá mais confiança para a sequência do trabalho e para a fase final do Carioca. Que timaço, hein? É difícil até falar em titulares e reservas, porque os jogadores são diferenciados. A gente sabe que o Felipe Luiz tem ótimas peças na mão e ele vem manejando muito bem esse tabuleiro flamenguista. E agora a vítima foi o Vasco, que até voltou bem na segunda etapa. Sim. O Verratti teve bola na trave. Mas aí o Wesley, essa coisa é que o jogador não precisa disso. Ele é jovem, tá num momento espetacular, tá jogando fino da bola. Mas não precisava, foi repreendido até pelo próprio treinador, ele pediu desculpas e na próxima não faz isso, não é? Tem momentos e aquele não era o momento, Chiquinho. É isso, tudo é momento, o recurso técnico ele precisa existir. Agora, você tá ganhando ali, né, de um adversário, num clássico, e aí ele faz uma firula, porque aquilo ali foi uma firula, né, lá na lateral do campo, não é um drible objetivo. O próprio Felipe falou, né, você vê que o jovem, eu já fiz isso, você não vai ver o Danilo fazendo esse tipo de coisa, você não vai ver um jogador mais rodado, experiente fazendo. O jovem faz isso, daqui a pouco ele aprende, é natural, faz parte, o torcedor adora, mas tem que ter um cuidado porque, assim, você está num momento da partida em que os ânimos estão um pouco mais sensíveis, é clássico. Obviamente os jogadores do Vasco não gostaram, enfim. Tem momento para fazer isso, Wesley, tem momento. Mas tá jogando muito, tá? Tá jogando muito.
Na adrenalina do jogo ali, se empolgou e errou. Mas tudo bem, vai aprender com isso. Ficou empolgado, né? Normal. A gente empolga. Agora, legal que ele tá fazendo também rodízio, de certa maneira. Ele dá chance pra dupla de zaga diferente. Dentro do meio campo, como ele ainda não tem o Gerson suspenso, o Arrascaeta voltando, Ainda se recondicionando. Cebolinha agora já é mais uma peça, Luiz Araújo. Enfim, ele tem hoje opções. Ainda talvez vá precisar de mais um atacante, que o Pedro só volta no meio do ano. Mas, por enquanto, o Flamengo não tem encarecido de muita coisa. Os resultados apareceram e a campanha é muito boa. Sabe que eu estava pensando, e até ouvindo as entrevistas do Felipe, né? Ele está sendo muito questionado sobre uma solução quando ele não tiver o Arrascaeta. E aí a resposta do Felipe é a mesma sempre, né? O Arrascaeta é único. Eu posso adaptar o time, eu posso botar o Luiz Araújo muitas vezes fazendo a função por dentro, o Gerson, o Nico de la Cruz, eles fazem. Agora, o Arrascaeta não tem como, né? Você não tem um substituto para ele. Mas é um jogador que talvez falte. O Lohan, com o Tite, né? O menino foi testado em algum momento ali, mas também acabou não decolando, porque é muito difícil fazer o que o Arrascaeta faz em termos de dinamismo. E o Flamengo nos últimos anos perdeu o Everton Ribeiro também, né? Que era outro meia que fazia essa aproximação. Mas assim, em termos de opções, mesmo sem ter uma peça de um craque do time para repor, você tem outras possibilidades. Olha o Cebolinha, gente. O Cebolinha é reserva desse time. O Luiz Araújo é reserva. O Gonçalo Plata vem conquistando a titularidade. É muita qualidade, Renato. Tem Bruno Henrique. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Falar de Campeonato Gaúcho. O Flamengo venceu o Vasco, né, no sábado, 9h45 da noite, né, se classificando para a semifinal do Campeonato Carioca, né, e aumentando, Mauro, a gente pode chamar de freguesia nesse clássico dos milhões? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Alan, bom dia, André, bom dia a todos. Cara, teve muita gente que explorou aí depois do jogo o recorte dos últimos 30 jogos, né? 30 jogos, o Flamengo ganhou 17. Aí teve 11 empates, 2 vitórias do Vasco. Eu preferi no recorte dos 20 mais recentes, porque é muito mais chocante. Os 20 jogos mais recentes, ou seja, começa a contagem no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca de 2019. O Flamengo vence por 2-0, Abel Braga era o técnico, depois repete o placar e é campeão. Ou seja, antes do Fera, lembra dele? O Fera? E antes do Jesus. O Flamengo ganhou o campeonato. Então foram 2 jogos, Flamengo e Vasco. Ali começa essa série de 20 jogos. Essa série tem nada mais nada menos que 16 vitórias do Flamengo, 2 empates e 2 vitórias do Vasco. Isso significa que no recorte dos 30 últimos jogos, o Flamengo venceu 56% dos clássicos. Mas no recorte dos 20 últimos jogos, que começa em 19, são 80% de vitórias do Flamengo. Isso é um absurdo, gente. 80%. Vou repetir. O Flamengo ganhou 80% dos últimos jogos contra o Vasco. É uma desproporção absurda. Isso aí é confronto de pequeno com grande, não é de 2 grandes rivais do mesmo porte. É um recorte da história que, para o torcedor do Vasco, realmente é um negócio para o cara ficar muito preocupado. Até pela falta de perspectiva com o clube, a SAF, a empresa quebrou, ninguém está interessado. É complicado isso aí, bem complicado. Claro, para o torcedor do Flamengo é uma delícia. E repare que o Fluminense e o Botafogo, mesmo o Botafogo antes da SAF, não perde o Flamengo com essa frequência. Fluminense, mas foram campeões da Libertadores, teve SAF, tudo bem, o Vasco também teve SAF. O Vasco teve SAF e não mudou nada. O Botafogo perdeu as 2 mas ganhou 2 do Flamengo ano passado, ganhou de 4-1. Time reserva ganhou de 4-1. O Fluminense ganha e perde do Flamengo. É sempre um adversário duro, tem um embate ali, né? Que é até um pouco daquela mística dos clássicos, né? O clássico, o time se supera. Você vê ontem, o Palmeiras era favorito, São Paulo foi lá para empatar, empatou. Segurou 0-0, né? Isso acontece. Cruzeiro todo cheio de badalação, várias contratações, foi ao Atlético e pimba, meteu 2-0. Agora, recentemente, Gabriel foi expulso e tal. Então, o clássico tem disso, acontece nos Grenais. E o colega Pedro Torre, da ESPN, antes do jogo de sábado, eu conversava com ele, e ele me falava sobre o fato do Flamengo. Antes do jogo ele falou, né? Ele falou, Mauro, é incrível, né? Tá virando o Barcelona e Espanhol. Falei, é verdade. Aí depois do jogo ele falou, fui ver aqui Barcelona e Espanhol. Olha que loucura. Gente, para quem não sabe, o Espanhol é o segundo time da cidade de Barcelona. E é um time pequeno, médio, no máximo médio, né? Time que briga ali para ficar na primeira divisão, não ser rebaixado, não vai para a competição europeia, até ambição modesta.
Tenta uma graça na Copa do Rei. De repente consegue brilhar, mas não vai além disso, né? Então o Espanhol é um time pequeno para médio. Últimos 30 jogos, Flamengo e Vasco. 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e 2 derrotas, como eu falei há pouco. Últimos 30 jogos do Barcelona e Espanhol são 22 vitórias do Barcelona, 6 empates e 2 derrotas. Os números são ainda... Não repare, o Vasco venceu o Flamengo 2 vezes nos 30 últimos jogos, igualzinho o Barcelona perdeu 2 vezes apenas para o Espanhol nos 30 últimos jogos. E como eu falei, compara com o Fluminense, compara com o Botafogo, não é igual. Não é igual. Você pega a supremacia do Palmeiras e São Paulo, tricampeão e tal, mas nenhum dos seus rivais apanha dessa maneira, né? Realmente impressionante. E no sábado teve o tempero para o torcedor rubro-negro, que foi o primeiro tempo que o Vasco não conseguia jogar. O Vasco não conseguia trocar passes, sair jogando. Chegar no campo de ataque era uma dificuldade enorme. Mas, para variar, o Flamengo não traduz em gols esse volume, essa supremacia dentro de campo, o que é o velho e discutido problema por nós aqui, por muita gente. Mas acho que o que mais choca nisso aí é essa conclusão, depois de mais um clássico Vasco-Flamengo, Flamengo e Vasco, essa diferença muito grande. Isso mostra, gente, como é importante, o torcedor precisa entender isso, falar do que acontece fora do campo, falar da gestão esportiva, da gestão financeira. O clube de futebol tem que ser saudável. Isso tudo é reflexo do quê? De uma disparidade entre os dois. Repare, os 30 jogos, a contagem começa na época ainda do Bandeira de Melo. Aí tinha muitos empates. O Vasco eliminou o Flamengo em 2015 na Copa do Brasil, ganhou o Carioca em 2015. O respeito voltou, lembra? O respeito voltou. Tem 10 anos, cara. Bom, 2015 foi... O respeito voltou. Já faz 10 anos. Eurico Miranda já morreu. O respeito não voltou coisa nenhuma. Foi uma coisa muito efêmera. E continua. Isso aumenta. Aí tu vê que de 19 em diante, quando o Flamengo faz investimentos maiores, já era o Landim, e contrata esses jogadores todos aí que fizeram sucesso, e a maioria até já saiu, né? Aí a diferença fica muito maior. Então tudo passa por onde? O Vasco não tem condição de investir. Não tem condição de ter grandes jogadores. Oi? Com goleadas, inclusive, né? Exato. Tem 2 4-1. Nesse recorte dos 20 jogos, tem 2 4-1 e tem um 6-1, que é a maior vitória do clássico, entre um e outro. E mais, as duas vitórias do Vasco são jogos de fase de Taça Guanabara, sem maiores consequências, não é jogo de eliminação. Uma é na pandemia, o Flamengo tinha vencido o Palmeiras na Supercopa dos Pênaltis, aí na quarta era o Ceni, o técnico, pegou o Vasco, repetiu, por conta de ser o clássico, repetiu o time estava muito desgastado, uma época complexa, né? Fazia exame de Covid, tudo, o Vasco mais preparado ganhou aquele jogo, e mereceu ganhar, 3-2, se me falha a memória. Né? Acho que o Vasco faz 3-1 e tal, mas ganhou o jogo merecidamente. E a outra vitória é do gol do Puma Rodrigues, que foi um jogo que o Vasco teve alguns momentos e tudo, ele acertou um petardo, o Flamengo perdeu o gol e tal, e ganhou de lá. Mas assim, jogos sem maiores. Não tem um jogo assim. Não, o Vasco eliminou o Flamengo no Campeonato Carioca. Não tem. E os 2 empates, olha que loucura. Um eu ganhei de 4-4, né? Que teve isso. O ganhei de 4-4. Que foi exatos 10 dias antes de Flamengo e River Plate. O Flamengo tinha surrado o Grêmio dias antes, e estava com a cabeça toda voltada para o time argentino, com o qual decidiria a Libertadores. Foi o último jogo, né? Depois o Flamengo só viaja e só joga contra o River. E claro, foi um jogo muito solto. O time do Jesus não estava tão concentrado para tomar 4 gols daquele Vasco, né? O time do Jesus tomar 4 gols daquele Vasco, como tomou 4 do time do São Paulo na última rodada, que já era campeão, estava relaxado. Mas tudo bem, foi 4-4. Ganhei de 4-4. Teve isso. E o outro foi do ano passado, que o Flamengo perde um monte de gols. O Everton Araújo erra uma jogada no meio campo, outros erros acontecem, Léo Pereira e tudo, e o Felipe Coutinho empata o jogo. Então você vê que são coisas muito efêmeras, sabe? Parece assim, um grande com um pequeno. Desculpa, os dois, que pode até pegar um gancho aí, os dois que o Vasco empata no finalzinho, né? Quase o último lance. Exato. Com gol de cabeça, nas 2 vezes. E assim, parece aquele jogo do pequeno com grande, quando o pequeno consegue... Isso, assim, eu acho que isso é uma coisa... Todo vascaíno deveria se debruçar nesses números e pensar, gente, o que nós vamos fazer? Porque assim, é muito chocante. Tudo que eu estou falando, gente, não entendam como, está provocando o Vasco, nada disso. Até por respeito ao Vasco. Para mim, o Vasco é o grande rival do Flamengo do Rio de Janeiro. Sei que tem gente que acha que é o Fluminense, outros podem pensar que é o Botafogo. Para mim, o Vasco da Gama... Bom, eu e o André já falamos muito sobre isso. O Vasco da Gama, no auge do Flamengo do Zico, era o único que peitava o Flamengo. Tinha o Roberto, né?
O Roberto era um monstro, um jogador gigantesco. E o Roberto conduzia o Vasco. Então o Vasco faz 3 jogos na final de 81, o Vasco decidiu, é Taça Guanabara, gol da Dino, mas o Vasco estava lá. Perdia, a maioria perdia. O Flamengo era muito melhor, mas brigava. E era difícil, hein? Não tinha goleada, não. Não tinha negócio de 6-1, 4-1, de ir embora. Não tinha esse negócio, não. Era ali, pau a pau. E a torcida do Vasco ia. Em 82, o Vasco ganha campeão carioca em cima do Flamengo. Que o Lopes muda meio time, né? E ganha. Aquele gol de Marquinhos de cabeça na cobrança do escanteio. Então o Vasco era o adversário que depois do Fluminense monta o time do tricampeonato. O Zico já foi embora, né? O Zico está na Itália. O Flamengo vive uma transição. O Fluminense acerta o time competitivo e ganha Assis, 3 títulos Washington. consecutivos. Assis, Washington, Romerito, aquela turma, um time muito bom do Fluminense. Né? E ainda ganha um brasileiro. Ainda ganha um brasileiro. É um time forte do Fluminense, né? Que eles conseguem montar. Mas o Vasco, no auge do Flamengo, entre 78 e até 81, 82, né? Depois o Zico vai embora em 83, o Vasco que enfrentava o Flamengo. O Botafogo não perdia comigo direto. Em 83 mesmo, no Brasileiro, teve um confronto pelas quartas de final do Brasileiro. Foi ali, pau a pau. Exato. O Zico fez o gol da classificação no último minuto. Isso, e o Flamengo depois é campeão. Então, assim, o Vasco, cara, até o dia que o Zico foi embora, quem peitava o Flamengo era o Vasco, com um time inferior, não era tão inferior, mas era inferior. E tinha um gigante chamado Roberto Dinamite, que para mim é dos jogadores mais subestimados da história do futebol brasileiro. Quem viu, viu, né? Quem viu o Roberto sabe. O Roberto jogou pra cacete, cara. E a liderança que ele tinha pro time. A maneira que ele comandava o time do Vasco. E hoje o Vasco não tem ninguém que se aproxime minimamente do Roberto para ser esse ícone, esse cara para tentar mudar a história. Não tem time, não tem dinheiro. E o Flamengo hoje tem jogadores bons e tem grana. Tem solidez financeira. Então, cara, eu acho isso muito, muito chocante. De sábado para cá eu pensei muito disso. Cara, que loucura isso. O que está acontecendo? Para sorte do rubro-negro, é o Flamengo que está por cima. Né? Mas vale para todo torcedor de qualquer clube. Amigo, não ache que pode gastar à vontade, que pode se endividar. No dia que o bicho pegar, cara, não tem jeito. E nem SAF resolve em alguns casos. E tudo começou com uma SAF, assim, mais ou menos, né? Que foi o Nations Bank. Isso. Foi ali que o Vasco depois vira a Bank of enrolar. America, né? E contrata vários jogadores. E ali o Vasco, ao invés de aproveitar para se estruturar... Projeto Olímpico. Exato. Vários processaram o Vasco, né? Por não pagamento. Vários atletas olímpicos. E ali era a chance do Vasco se fortalecer em estrutura, acertar suas contas e ter um equilíbrio que poderia até hoje colocar o Vasco no patamar mais alto. Mas, como vários clubes, né, se gastou muito, mais do que se arrecadava, a dívida cresce. E você vê as declarações do presidente do Vasco, o Pedrinho, assim, são desoladoras. A pessoa pode gostar ou não do Pedrinho, tudo, fez embaixadinha contra o Flamengo, tudo. Cara, o Pedrinho ele é muito vascaíno. Isso aí não tem dúvida. O cara largou a posição dele lá, muito mais confortável lá na televisão, comentando futebol, para ser presidente do Vasco. E você vê que não vê saída. Não vê saída. Realmente, olha, negócio... E é um clube com torcida grande, né, Mauro? Nacional, cara. O recado Torcida até para os nacional. outros, que às vezes não tem nem o tamanho da torcida do Vasco, você vê. O Vasco Alan, é gigante, cara. Eu moro aqui em São Paulo há muitos anos. Uma das coisas que eu mais já discuti, agora até menos, toda vez que sai pesquisa, aparece Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e o Vasco. E geralmente bem atrás. Eu falo assim, gente, me desculpa, isso aí não traduz a realidade. O Vasco pode até ter menos torcida do que esses dois times paulistas, Palmeiras e São Paulo, mas não pode ser essa diferença. Se você viajar pelo Brasil, eu já viajei bastante, cara, inclusive para transmissão de futebol, o que você vê de vascaíno? Tudo quanto é canto, cara. Torcida é enorme. É que essas pesquisas nunca são feitas para aferir no tamanho de torcida. Elas são feitas assim, a pesquisa para presidente da República, né? Ou que desodorante você usa, sabe? Essas coisas. Pesquisa de mercado, eleitoral, aí o cara mete ali uma pergunta, qual é o seu time? E aí, como São Paulo é o principal mercado, a maioria dos municípios... Então gera distorção, porque uma coisa é você pegar o desodorante ou o candidato a presidente, a outra é o time, que o time tem a questão regional. Por exemplo, o Corinthians tem mais torcida no Sudeste do que o Flamengo. Por quê? Porque é uma torcida grande em São Paulo, que é o estado que tem a população, o tamanho da população da Argentina. E o Corinthians tem mais de 1/3 dessa torcida, aproximadamente 1/3, pouco mais. Mas o Flamengo, se você pegar a torcida nacional, ela é muito maior que a do Corinthians. E as duas são enormes. Então, gera distorções. O Vasco tem muita torcida. Norte, Nordeste, Brasília, Manaus. Manaus é Vasco Flamengo, cara.
Santa Catarina, Minas Gerais. Então, como é que pode isso? Um clube desse tamanho. Você observou bem, tem outros que não têm essa torcida, não tem essa força. Então, acho que assim, é um alerta que vale para qualquer torcedor de qualquer clube. Cara, e o torcedor do Flamengo nunca perdeu o juízo. Fala, cara, olha a importância de você não dar um passo maior que a perna. Eu quero contratar o Jorginho. Até um ponto. Passou do limite ali. Não vai. E nisso acho que a gestão do BAP vai ser bem rigorosa, porque os caras que estão com ele também são. Também são, como também Flamengo e América um dia foi clássico, né? Exato. Um belo dia deixou de ser. Deixou de ser. Flamengo e América. Cansei de Flamengo e América, que até a torcida do América brigava contra o Flamengo, porque o Inferno Rubro ficava atrás do gol, e o pessoal da torcida jovem gostava sempre de dar a volta, né? E ficar atrás do gol que o Flamengo atacava para o primeiro tempo. O Flamengo sempre atacava, quase sempre, né? Primeiro tempo, para o lado direito. E aí o pessoal da torcida jovem saía em peso, ia todo mundo com bateria, bandeira, tudo lá para o outro lado. Só que atrás do gol do América tinha lá a torcida do Inferno Rubro. E eles marcavam posição, não queriam deixar o pessoal do Flamengo entrar. De vez em quando saía lá uns catinhos de papo. Isso já foi uma fase que o América já estava se apequenando. Já não tinha tanta torcida. Mas houve época que você ia no Flamengo e América, eles não dividiam o Maracanã. Mas aquele quarto da arquibancada até o placar ali ficava cheio, cara. Então você tinha ali, sei lá, quantos ali? Num jogo de 80 mil, 70 mil, tinha 10, 15 mil caras torcendo para 20 mil, talvez. Num grande jogo, torcendo para o América. Eu lembro de um jogo Flamengo e América, 1-0 gol do Lula Goiatuba, a América ganhou, com 104 mil pessoas, se não falha a memória, do Maracanã. E tinha uma torcida grande do América ali, devia ter uns 20 mil torcendo para o América. Você consegue imaginar hoje 20 mil pessoas torcendo pela América? Não tem como, cara. É impossível, porque nem existe mais. As pessoas vão morrendo, não renova a torcida, o time nem a primeira divisão carioca consegue. Então é isso. Lógico que o tamanho do Vasco é muito maior. Mas ontem até lá na Jovem Pan, foi o Flávio Prado que falou sobre isso, e é verdade. Falou assim, cara, com esses resultados, em outras palavras que ele falou, como é que um vascaíno convence o filho a ser Vasco? Eu falei, é difícil, é muito difícil. O moleque é zoado na escola, na rua, entendeu? O tempo todo, o time só perde. No Rio de Janeiro, então, em qualquer lugar que você for, você vai estar cercado de rubro-negro, né? Porque a torcida é muito grande. É mais da metade do Rio de Janeiro. 50 e pouco por cento, 51%. Então você vai ser zoado o tempo todo. Até isso é difícil. Eu acho que o jogo de sábado gera muitas reflexões. E eu acho que é importante todo torcedor pensar nisso. Cara, anda na linha, porque se você sai da linha, não tem SAF às vezes que dê jeito. E a SAF que resolve hoje, amanhã pode ser o problema. Tem uma enquete no ar aqui, né, sobre um dos assuntos que a gente vai falar mais à frente. Tá? Lohan pode dar a volta por cima no Flamengo ainda nessa temporada? Letra A, claro que sim. Letra B, duvido. Letra C, improvável, mas possível. Ou letra B, não tem a mínima ideia, não sabe. Então vota aí. Vou dar bom dia para o André. E aí, André, vou deixar para você pedir para a galera aí. Estamos com quase 4 mil pessoas já na live, menos de 1.000 likes. Para a galera se inscrever também, ultrapassamos 140 mil inscritos. Né? Bom dia. E foi o que o Mauro falou bem, né, André? O clássico que talvez seja o maior dessa geração mais recente aqui, né? Tá virando uma freguesia danada, né? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Alain. Bom dia, Mauro. Bom dia, Felipe, na produção. Bom dia a todo mundo. Vamos chegando e dando like, né? Vamos subir esse like aí. 4 mil pessoas já no começo. Galera, realmente. Foi falado aí, eu concordo bastante. A freguesia tem aumentado cada vez mais. E não é comum isso acontecer, né? Eu sempre falei aqui também que o Vasco é um time muito grande aqui no cenário brasileiro e mundial. O Vasco, ele é muito conhecido porque ele já teve, né, confrontos contra times de fora, já venceu, né, Libertadores. É um time amplamente conhecido, né? Teve o Romário, teve outros jogadores também conhecidos. E historicamente o Vasco sempre conseguia bater de frente com o Flamengo. Isso aí é desde anos atrás, né? É por isso que até hoje o maior clássico do Rio de Janeiro continua sendo o Flamengo e Vasco, né? O clássico dos milhões. Mas, ultimamente, né, pegando até esses números que trouxe o Mauro aí, né, de 30 jogos, a gente vê que é uma diferença impressionante, cara. 30 jogos, o Vasco só conseguiu vencer 2, e acho que o Flamengo venceu 17 jogos. É uma diferença muito grande, cara. A freguesia está se tornando algo muito, muito concreto. Antigamente, ou até um tempo atrás, né, era mais questão de zoeira. A freguesia não sei o quê, porque realmente o Flamengo vinha ganhando alguns jogos, né, mas não era uma diferença tão grande. Hoje é realmente uma freguesia, que o Vasco tem muito tempo que não vence o Flamengo, né?
E de lá para cá o Flamengo vem vencendo até com placares elásticos, né? Goleadas, várias goleadas. E esse último jogo, né, que foi no sábado, o Flamengo venceu atropelando. Poderia ter goleado tranquilamente, mas ficou, né, aquela impressão de que o Flamengo literalmente é muito superior ao Vasco. Ficou parecendo realmente um jogo de um time grande, um clube gigante, e um clube pequeno. Ficou parecendo isso, o que não é verdade, porque o Vasco é um clube muito grande. Isso todo mundo sabe, né? Mas a diferença tá tão exorbitante que parece que o Vasco se tornou um time pequeno, né? Nesses momentos. Então, até para o clássico mesmo, né? Pra rivalidade não é legal, não é saudável tá acontecendo muito isso, né? O legal é quando um vence, o outro vence, depois empata, fica aquela coisa mais competitiva, senão perde a graça. Aí quando tiver Vasco e Flamengo, todo mundo sabe que vai dar Flamengo, né? Que vai ser um baile. Claro que a torcida do Flamengo vai ficar feliz, né? Porque quer vencer sempre, mas não tem aquela coisa, sabe, de rivalidade, de você não saber o que é que vai acontecer no jogo. E mesmo o time ser inferior, no caso Vasco, você saber que aquele time vai dar trabalho, né? Que vai ser difícil vencer, vai ser difícil bater esse time, é um rival e tal. Como foi o caso contra o Botafogo, contra o Fluminense, que são rivais também, mas você sabe que o Flamengo é mais forte, que tem um time superior, né? Um elenco melhor, mas você sabe que é difícil. Você sabe que um Fla-Flu hoje é difícil para o Flamengo vencer. Tanto que teve o jogo, né? Foi o primeiro clássico que tivemos no Campeonato Carioca do Flamengo, né? O Flamengo enfrentou o Fluminense e empatou. Por quê? Porque o Fluminense consegue ainda, né, dar muito mais trabalho pro Flamengo do que o Vasco. E o Botafogo também, né? Embora perdeu peças, né? Agora tá sem treinador, mas ainda é um time que ameaça o Flamengo muito mais, né? E quando se consertar, vai ser mais difícil para o Flamengo vencer. Embora o Flamengo venceu na Supercopa, né? Um jogaço que amassou o Botafogo também. E venceu agora no Campeonato Carioca, né? Na Taça Guanabara, o Botafogo também. Mas porque o Botafogo tá também desarrumado, né? Tem isso também. Quando o Botafogo se ajeitar, vai ser mais difícil para o Flamengo vencer. Já o Vasco é um time que você não sabe, cara, o que é que vai acontecer. Então, tá uma diferença muito grande, sim. É uma freguesia e o torcedor do vascaíno tem que admitir isso, tem que reconhecer. Porque não é tão fácil assim. Né? Não deveria ser tão fácil assim o Flamengo vencer, mas é a realidade hoje, né? E a gente espera que o Flamengo melhore, mas ao mesmo tempo a gente espera também, né, que a rivalidade ela não acabe, sabe? Que não fique aquela coisa muito, que não destoe tanto, que isso também é ruim, né? A gente, claro que quer que o Flamengo ganhe, quer que o Flamengo continue vencendo o Vasco, mas não que o Vasco acabe, por assim dizer, né? Até porque é importante ter a rivalidade, é importante existir o seu rival ali para que você zoe, né? Para que você muitas vezes perca também, né? Enfim, isso faz parte do futebol, sempre foi assim e tem que continuar sendo. Mas tá desesperadora a situação do Vasco, viu? Não sei o que é que vai acontecer pela frente, não sei o que é que o Pedrinho tá pensando em fazer, né? O novo presidente do Vasco, mas ele vai ter muito trabalho. Se ele quiser consertar esse time, cara, vai ser difícil, porque as últimas decisões têm sido coisas, assim, muito pouco acertadas, né? Acho que tem muito disso. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo. Agradecemos a vocês e até o próximo.